né? Qual é a pergunta de hoje? E essa pergunta, talvez, muito provavelmente, a gente vai estar conversando ou durante a semana ou em alguns momentos dessa semana. Tá certo? A pergunta é a seguinte. Cadê? A pergunta é a seguinte: como seria uma igreja cristã ideal em nossos dias? Como seria? Né? E aí a gente então vai conversar alguns aspectos que, dentro da nossa compreensão, deveria ser uma igreja cristã em nossos dias. Tá? Primeiro a gente vai falar basicamente sobre a estrutura no geral, para depois a gente falar sobre a igreja na estrutura particular, o indivíduo, a sua fé, sua crença, seu comportamento, a gente conversa depois. Mas hoje a gente vai ser de um aspecto mais geral. Então vamos ver aqui. Primeiro, em relação aos pastores. Esta pergunta é interessante e tem sido feita em todas as épocas. Qual a igreja ideal para cada época? Pelos mais variados teólogos e pastores. Claro que cada um tem uma resposta a partir de sua experiência teológica e religiosa. Então, quem seria a pessoa mais apropriada para dar diretrizes nesse sentido? Quem é que é mais autorizado para falar sobre isso? Qual a igreja ideal para cada época? Tá? E aqui, primeiramente, aí é a minha compreensão. Primeiramente, os pastores. Pastor é aquele que é responsável, está aqui, né? Os pastores são eles que estão encarregados de liderar um rebanho e prestar contas ao Senhor. Ora, se é ele que é o responsável, então quem vai dizer qual é a melhor estrutura para dirigir isso? Entendeu? É quem é o responsável, é quem vai estar à frente. Ele deve criar todos os mecanismos para facilitar esse trabalho. Ele tem uma responsabilidade a dar, que é com Deus. Ele não tem que dar, ele não tem responsabilidade para dar para as pessoas, mas é para Deus que ele tem que dar. Ah, mas isso aí é relativo. Sim, mas é assim que é. Então vamos tentar entender aqui. As ovelhas. Ovelhas são ovelhas. E mesmo que não queiram, serão ovelhas, o que é diferente de ser bode. O bode é que é o cão. Ovelha não. O bode é que é o problema. Ovelha não. Aliás, acredito que se as coisas fossem segundo os pastores, haveriam menos bodes dentro das igrejas. Então vamos ver aqui. Quando uma ovelha entendesse, porque ela pode fazer isso, né? Quando uma ovelha entendesse que o pastor está fora dos ensinos, do ensino bíblico, pode acontecer, e acontece. Ou na administração, ou na pregação, ou no ensino, ou enfim, quando uma igreja entendesse que o pastor está fora do ensino bíblico em qualquer situação, cabe a ela ter e usar sem receios um caminho oficial dentro da estrutura daquela igreja para chegar ao pastor e dizer sobre o seu entendimento. Olha, pastor, na minha opinião, no meu entender, de ovelha, não de pastor, porque eu não sou pastor, mas no meu entender, de ovelha, eu acho que isso e isso aqui não deveria ser feito dessa forma. Não desse jeito como o senhor está fazendo, ou pregando, ou falando, ou o que seja. Entendeu? Então tem que haver um meio para isso. Deve ser criado. O pastor é o líder, é quem é responsável diante de Deus por aquele rebanho. E a ovelha a igreja e o pastor deve criar então um mecanismo para que a ovelha possa chegar de alguma forma e dizer isso. Entendeu?
Ah, mas tem ovelha que é tímida, não fala. Bom, pode ser criado mecanismos que ele não precisa falar diretamente com o pastor, pode falar com uma das lideranças da igreja, com o diácono, e o diácono, de maneira sincera, verdadeira, pode falar para ele. Pode se criar outros mecanismos, a pessoa pode escrever anonimamente, ou enfim, criar um mecanismo dentro da igreja que possa chegar essa informação ao pastor. Então, cadê o pastor e dizer sobre o seu entendimento? Se ela percebesse, a ovelha, né? Se ela percebesse que o pastor insiste no que ela entende como erro, deve manter-se em oração por um tempo. Então, digamos, eu falei para o pastor, né, que eu acho que aquilo não é o ideal, não é o correto. Eu já falei, ele está sabendo. Pronto. Eu não tenho mais que sair falando para A, para B, para C, para D, para B, porque isso atrapalha, prejudica. Ou eu não confio em Deus? Eu já falei para ele. Agora eu vou orar. Eu não vou sair espalhando o que eu acho e ficar criando um montinho. Não, isso atrapalha. Se é que eu estou interessado no bem da igreja, então eu vou orar. Isso por um tempo. Aí chegou um determinado tempo, vamos seguir aqui, né? Cadê? Então ela deve, assim, insiste de que ela entende como erro, deve manter-se em oração por um tempo. E depois, se o pastor ainda continuar errando, segundo, não é? Segundo o seu entendimento, então ela deve deixar o rebanho. Ela entende que ali está errado. Entendeu? Deve deixar o rebanho e encontrar outro que lhe atenda. A dificuldade que muitos têm em sair é que acham que já colocou tanto dinheiro, dízimo, né, e ofertas e serviços naquele rebanho que não pode sair, porque ali pertence a ele. Eu sou o dono disso. Eu sou o dono. Porque eu já botei muito dinheiro aqui. Não, você não botou dinheiro. Você apenas entregou o que era de Deus. Então, passa a ver tanta dificuldade para sair, porque já botou tanto dinheiro e serviço naquele rebanho, que não pode sair. Então, passa a criar dificuldades para ela mesma e para todo o rebanho em si. Entende? Muito bem. É por isso que é muito bom igreja sem patrimônio, sabe? Já diminui bastante esse problema. Porque tem muita gente que é bode por causa de patrimônio, por causa de dinheiro, por causa enfim, por causa dessas coisas materiais. Aí vira o cão por causa de coisa material. Então, o ideal mesmo é a igreja sem patrimônio. Olhe, nada de comprar templo, nada de comprar essas coisas, porque para muita gente vai ser bênção, mas para outros vai ser um desastre, porque eles se sentem donos. Eu já recebi como pastor carta de gente dizendo assim, olhe pastor, eu amo cada tijolo desse templo. Olha que coisa. Não são as pessoas, é o tijolo. Eu recebi. Eu amo cada tijolo dessa igreja. Muito bem. Terceiro, sobre Bíblia. Sem dúvida, a Bíblia será o manual para a gerência da igreja. Sem dúvida. Né? Mas ela deve ser tratada como manual e não como livro perfeito, como tem sido idolatrada. A igreja deve saber bem como na Bíblia identificar o que é revelação divina, exemplificada em Jesus e o seu amor, e o que é das limitações dos escritores. A igreja tem que identificar isso, tem que ficar bem claro para as pessoas.
o que é de Deus e o que é do homem que escreveu, o que é da perfeição de Deus, do amor de Deus e o que é da imperfeição de quem escreveu, para não ficar criando, né, usando coisas humanas para tentar dirigir coisas espirituais. 4. Igreja. A igreja deve estar lembrada permanentemente do exemplo modelar da igreja de Jerusalém em seus primeiros anos. Aquele capítulo 2 é maravilhoso. Deve estar atenta a buscar de todos os meios para imitar aquela igreja no trato com o ensino bíblico, a fraternidade, a atuação simpática com a sociedade, as distinções ministeriais entre o que é ser pastor e o que é ser diácono. Porque é uma mistura enorme. Eu já ouvi pastores orgulhosos, porque como pastor, ele ajudou uma mulher a dar à luz. Mas isso não é uma função de pastor. Eu já vi pastor felizes porque eles carregaram cestas básicas para distribuir ao povo. Essa não é uma função de pastor. Ele pode fazer? Claro que pode, não há problema. Não vai cair as mãos, não vai cair os braços, não vai. Ele pode fazer isso tranquilamente, mas não como função de pastor, mas como função de um diácono, ou seja, qualquer membro que seja usado por Deus para abençoar existencialmente o membro da igreja. Ser pastor é outra coisa. Aliás, tem muita gente que está perdendo muito do ser pastor porque está ocupado com atividades diaconais. Não tem estudado a Bíblia, não tem lido Bíblia, não tem orado mais, não tem se preocupado com a liderança da igreja, porque está correndo atrás de uma coisa e outra, fazendo o papel de diácono. Então isso precisa ficar bem claro na vida da igreja. Evangelismo. A igreja deve abandonar todas as iniciativas de ter que crescer de qualquer forma. Não é a igreja que faz ela crescer. Entende? Então, abandonar toda essa iniciativa, porque isso é uma demonstração de desconfiança do poder de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem opera isso. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja de Jerusalém os que iam sendo salvos. Não era a atuação da igreja que fazia isso. A igreja deve abandonar, então, todas as iniciativas de ter que crescer de qualquer forma, forçando as pessoas a serem convencidas de seus pecados e a conversão, deixando tudo isto para o Espírito Santo de Deus. Esse é o trabalho dele. O evangelismo da igreja centraria em buscar meios diretos de ser útil e abençoadora à sociedade vizinha do templo e aos membros da igreja. Ser bênção para as vizinhanças, para as pessoas que estão ali perto da igreja, que elas se sintam não obrigadas a serem da igreja, mas elas se sintam bem em estar perto daquela igreja. Né? É uma igreja preocupada com o bem dela, preocupada com o bem-estar dela. É uma igreja preocupada com os vizinhos dos membros da igreja. Essa é a marca. Isso é ser luz e sal na terra. Não ficar forçando as pessoas a serem crentes. Não a ficar criando mecanismos, evangelismos para obrigar as pessoas a serem. Isso não é o papel da igreja. E a gente perde muito tempo com isso. E muitas vezes não atraímos, afastamos. Porque ninguém aguenta isso. Que mais? Ser útil, abençoador à sociedade vizinha do templo e dos membros. E meios indiretos de ser bênção a toda a cidade, a região, o estado e todo o país. Porque pode.
Se ela quiser descobrir, tem 1000 maneiras. Denominação. A igreja se juntaria a outras igrejas com a mesma visão e prática de cristianismo, apoiaria e respeitaria todas as demais denominações cristãs ou não, entendendo que o Senhor sabe como usar cada uma em suas limitações para fazer sua obra na terra. 7º, política. A igreja não assumiria posições políticas, mas estaria atenta a políticos que estivessem se posicionando e atuando claramente, como favoráveis aos interesses do povo carente em todos os sentidos: economia, habitação, educação, saúde, segurança, etc. 8º, governança. A igreja assumiria a função de estar atenta, homenageando e solicitando a atuação dos executivos municipais, estaduais e nacionais em favor dos interesses do povo carente, fazendo uma oposição cristã sadia, como Jesus faria em todo o tempo, respeitando, amando, aplaudindo no que deve ser, no que foi feito favorável ao carente, ao pobre, e solicitando, olhe, estamos dando a sugestão de que isso e isso e isso seja feito para o pobre, para o bem deles. Entende? Então, essas seriam maneiras maravilhosas da Igreja de Cristo testemunhar nesse mundo. São sugestões. Como é que a igreja deveria ser nos dias de hoje? Aí tem alguns itens que, entendo, seriam ideais para as igrejas de Cristo em nossos dias. Vamos ver se essa semana temos outro momento para a gente falar de outros aspectos, né, dentro deste tema. Tá bom?